Welcome to Jurassic World. A famosa franquia de filmes Jurassic Park iniciou-se em 1993, com o lançamento do primeiro longa-metragem dirigido por Steven Spielberg. É composta por duas trilogias. A primeira inclui Jurassic Park, o Parque dos Dinossauros, de 1993, O Mundo Perdido, Jurassic Park, de 1997, e Jurassic Park 3, de 2001. A segunda trilogia é composta por Jurassic World, O Mundo dos Dinossauros, de 2015, e Jurassic World Reino Ameaçado, de 2018, com o lançamento do último filme previsto para 2021. Foram feitos também incontáveis jogos e produtos relacionados. As primeiras produções foram baseadas nas obras de Michael Crichton, O Parque dos Dinossauros, de 1990, e Mundo Perdido, de 1995. O termo dinossauro tem origem na língua grega e significa lagarto terrível. Há debates na comunidade científica quanto a considerar esses animais pré-históricos mais semelhantes a aves ou a répteis. Os dinossauros foram extintos há aproximadamente 66,5 milhões de anos, quando um asteroide atingiu o planeta na atual planície de Yucatán, no México. Esses animais viveram por muito tempo, cerca de 160 milhões de anos, durante a pré-história. Empreendimentos como o Jurassic Park e o Jurassic World exigiriam que enormes quantias de dinheiro fossem gastas, desde as fases de pesquisa até o funcionamento das instalações. Além disso, teriam influência não apenas sobre as economias dos locais próximos, como a Costa Rica, como do mundo inteiro. Uma parcela grande desse dinheiro seria destinada para a alimentação dos animais, sabendo-se que são muitos indivíduos de variadas espécies de médio a grande porte, que consumiriam grandes quantidades de alimento. What are they doing? Feeding them. Para determinar as necessidades nutricionais de cada espécie do Jurassic World e os alimentos consumidos por cada uma, além dos métodos do parque para a distribuição deles, foram realizadas pesquisas bibliográficas. Em alguns casos, não foi possível obter dados específicos a respeito das quantidades e tipos de alimento exatos. Então foi necessário comparar os dinossauros a outras espécies animais com alimentação semelhante, levando em consideração o peso e a alimentação das mesmas. Determinou-se o consumo em diferentes períodos de tempo, para cada dinossauro e recinto do parque, multiplicando os valores diários por 7 e 365, com exceção de casos em que a alimentação era considerada apenas semanalmente, multiplicando os valores pela quantidade de semanas em um ano. Os valores também foram multiplicados pela quantidade de indivíduos de cada espécie presentes no Jurassic World. Para especular as quantidades em dinheiro, em dólares e reais para 1 quilo, caixa ou pacote de alimentos, foram realizadas pesquisas na internet, várias em sites de venda desses produtos. Os valores foram relacionados com as quantidades consumidas pelos animais nos períodos de tempo cogitados, através da realização de operações de multiplicação. Vale destacar que para as carnes não foi possível obter preço para alguns animais vivos, sendo então utilizado o preço de carcaças. O Baryonyx e o Sucomimo eram bípedes e possuíam dietas baseadas em peixes. O Baryonyx tinha 3 metros de altura e 9 metros de comprimento, pesando 2 toneladas, e o Sucomimo tinha 4 metros de altura e 11 de comprimento, pesando 3 toneladas. Foram feitas comparações com a alimentação do urso cinzento e realizadas regras de 3 simples considerando o peso dos dinossauros e do urso e suas necessidades nutricionais. As espécies de peixes consideradas foram bonito, salmão, arenque americano, cavalinha, arenque e anchova, por serem de ambientes pelágicos e assim melhor adaptados ao sistema de rios artificiais do parque. Adquirindo-se através de pesquisas dados acerca do peso das diferentes espécies de peixes e quantas calorias seriam fornecidas pelo consumo de um indivíduo de cada uma, pode-se estipular quantos indivíduos atenderiam às necessidades nutricionais dos dinossauros. Foi necessário considerar que os animais não conseguiriam capturar todos os peixes, então as quantidades desses foram quadruplicadas. Dessa forma, o valor total anual gasto na alimentação dos indivíduos adultos dessas duas espécies seria de aproximadamente 15 milhões de reais. O Metracantossauro era um bípede,
com 2 metros de altura e 8 metros de comprimento, pesando 2 toneladas, que se alimentava de carcaças de animais abatidos. Os 5 presentes no parque foram comparados a hienas. Considerando que a alimentação dessa espécie fosse baseada em carne de suínos e bovinos, e sabendo-se o peso desses animais em média, pôde-se supor por quantos dias durante uma semana eles comeriam tais tipos de carne, e quanto em entendimento. Logo, a alimentação do Metriacantossauro demandaria anualmente aproximadamente 106 milhões de reais. O tiranossauro do Jurassic World teria 20 anos de idade e seria um dos dinossauros do parque original. Esse bípede possuía 5 metros de altura, 12 metros de comprimento e pesava 9 toneladas. Tinha entre 60 a 64 dentes, com uma força de mordida de quase 5,8 toneladas, o equivalente a ser esmagado por 5 carros. O único tiranossauro presente no parque seria alimentado 6 vezes por dia com cabras vivas, nos intervalos de 2 em 2 horas. Ele consumiria cerca de 20 toneladas de carne por ano, levando em consideração que uma cabra adulta pode pesar de 20 a 140 quilos. Os gastos com o tiranossauro, sabendo-se que o custo de uma cabra é de $75, seriam anualmente de $164.250, ou R$608.349,15. O Dimorphodonte era um pterossauro de pequeno porte, com 1 metro de comprimento e envergadura de 1,5 metro, pesando 2,5 quilos. O Pteranodonte tinha 3 metros de comprimento e 6 de envergadura, e pesava 30 quilos. Eles teriam alimentação baseada em peixes, insetos e lagartos. Os 36 pteranodontes e 54 dimorfodontes adultos do parque seriam alimentados com as mesmas espécies de peixes que na alimentação dos baryonyx, e sucumimos, e com borboletas e gafanhotos, além de lagartos. O valor anual gasto na alimentação dos indivíduos dessas duas espécies seria de aproximadamente 120 bilhões de reais. O Mosasauro tinha 26 metros de comprimento e pesava 30 toneladas. Era um réptil marinho, com 2 fileiras extras de dente no céu da boca, totalizando 80, e uma força de mordida equivalente a 5,9 toneladas. Assim como o tiranossauro, o mosasauro do Jurassic World seria alimentado 6 vezes por dia, em intervalos de 2 horas, porém com tubarões. Em uma entrevista, o cineasta responsável pelos filmes declarou que poderia existir uma instalação na qual o DNA dos tubarões fosse usado para produzir o alimento. A clonagem de tubarões para a alimentação do mosasauro não seria considerada parte dos gastos. O Velociraptor possuía 2 metros de altura e pesava 130 kg, medindo 4,5 metros da cabeça à ponta da cauda. Era um bípede astuto e muito veloz, podendo chegar a velocidades de 65 km por hora. Os velociraptors seriam alimentados com filhotes de suínos e roedores, além de caprinos, que seriam liberados vivos no recinto apenas 2 vezes por semana. Comparando eles com hienas, tivemos como referência a alimentação fornecida pelo Zoológico de San Diego. O valor anual gasto na alimentação dos velociraptors seria de aproximadamente 1 bilhão de reais. O Gallimimus era um bípede de porte médio, com 3 metros de altura, 8 metros de comprimento e 226 quilos. Era onívoro e se alimentava principalmente de insetos, folhas e frutos, apesar de não possuir dentes na boca, sendo bastante dóceis. A dieta dos 60 galíminos adultos teve como referência de avestruzes, pelos alimentos serem similares. Relacionou-se o peso e quantidade de alimentos necessária para o dinossauro e a ave. Os valores totais necessários para alimentar os 60 indivíduos dessa espécie em um ano seriam de aproximadamente 2 bilhões de reais. Os paxcefalossauros eram herbívoros de porte médio, com 1,3 metros de altura e 3 metros de comprimento. Eram animais sociais, viviam em grupos onde disputavam dominância, de forma similar aos bodes, usando seus crânios de 25 centímetros de espessura para duelar com cabeçadas.
Os 9 paquicefalossauros adultos do Jurassic World foram comparados a bodes, alcapas e porcos, por se alimentarem de frutas e sementes. Sua alimentação seria similar também à dos filhotes, sendo composta por produtos diversos, como feno, sementes, grãos e vegetais. O valor total dos gastos anuais seria de $51.277,28. O Microcerato era um herbívoro de pequeno porte, com 30 centímetros de altura, 1 metro de comprimento e pesando 6 quilos. O formato de sua boca era adaptado para arrancar folhas, frutos e galhos secos, os quais formavam a base de sua dieta. Os 30 indivíduos adultos da espécie no parque não demandariam elevadas quantidades de alimento como os demais, podendo cada caixa de alimentos ser dividida entre 4 indivíduos. O valor anual gasto na alimentação desses animais seria de aproximadamente R$ 384 mil. Os braquiosauros eram quadrúpedes de enorme comprimento, chegando a 22 metros, com 15 metros de altura e 56 toneladas. Viviam em grupos, em vales e florestas pantanosas. O apatossauro também era um enorme quadrúpede, com 5 metros de altura, cerca de 28 metros de comprimento e podendo chegar a 36 toneladas. Era um animal dócil, que vivia em manadas. Os 16 apatossauros adultos e os 5 braquiossauros do parque se alimentariam de pinheiros, feno e samambaias. Os valores das dietas dos mesmos foram obtidos tendo como base as de elefantes e girafas, que consomem diariamente o peso de 5% de sua massa corporal em alimento. Portanto, foi calculado o valor de 5% da massa corporal de indivíduos dessas espécies de dinossauro. A alimentação em um ano de todos os indivíduos dessas duas espécies demandaria gastos de aproximadamente 140 milhões de reais. O anquilossauro era um herbívoro quadrúpede, de grande porte, de 2 metros de altura, 10 metros de comprimento e pesando 6 toneladas. O estegossauro era um herbívoro de grande porte, com 3 metros de altura, 9 metros de comprimento e pesando 5 toneladas. Possuía placas ósseas ao longo do pescoço e costas, utilizadas como regulador térmico. Na ponta da cauda, possuía 4 espinhos longos, usados para defesa. O tricerátopo era um herbívoro de grande porte, com 3 metros de altura, 9 metros de comprimento e 10 toneladas. Vivia em grupos sociais e frequentemente disputava a liderança com seus longos chifres. As dietas dos indivíduos adultos dessas espécies foram analisadas em conjunto, devido à sua semelhança, sendo relacionadas às de porcos e hipopótamos, que consomem cerca de 40 kg de alimento por dia. Esses dinossauros teriam alimentação baseada em arbustos, samambaias e feno. Os gastos em um ano com a alimentação dessas 3 espécies seriam de $6.886.593. O edmontossauro era um herbívoro, com 3 metros de altura, 11 metros de comprimento e pesando 4 toneladas, que podia alternar entre as 4 e as 2 patas, e vivia em bandos. O parasaurófalo também era um herbívoro semibípede, com 3 metros de altura, 12 metros de comprimento e pesando 2 toneladas. Mastigava como os cavalos atuais, e possuía uma longa crista na cabeça, usada para atrair fêmeas e emitir sons. Indivíduos adultos de edmontossauro e de parasaurólofo se alimentariam de frutas, arbustos, feno e pinheiros. Sua dieta foi comparada com a dos okapis, que comem 30 kg de alimento diariamente. Tendo como base os gastos do zoológico de San Diego com esses animais, o peso e necessidade alimentar dos mesmos determinou-se os valores para tais dinossauros. Todos os indivíduos dessas duas espécies juntos consumiriam $24.570.369,20. O rancho dos gigantes gentis era um abrigo de filhotes de dinossauros herbívoros. A dieta dos 29 indivíduos foi comparada com a de porquinhos da Índia, bodes e coelhos. Levou-se em consideração a grande necessidade de fibras, proteínas e cálcio de filhotes de animais. Os principais constituintes dessa dieta seriam feno, samambaias, gramíneas, milho, soja, brotos de árvores, com suplemento de vitaminas. O valor seria de aproximadamente R$258 mil em um ano. Através da soma de todos os valores obtidos,
pode-se concluir que a alimentação de todos os dinossauros herbívoros juntos demanda gastos anuais de $70.258.749,88, ou $260.477.289,30. A alimentação de todos os carnívoros, $65.839.247,39, ou $243.851.700,68. Somando-se tais valores, é possível concluir que os gastos totais no período de um ano com a alimentação de todas as espécies de dinossauros presentes no Jurassic World seria de $136.096.997,27, equivalente a R$ 504.328.989,98. Relacionando os custos de construção e manutenção com um dos maiores parques geológicos do mundo, o site Fandango Movie Clips estimou que o valor anual necessário para manter o Jurassic Park seria de aproximadamente 44 bilhões de reais. Sendo assim, o valor alcançado neste trabalho corresponde a aproximadamente 1,14% do valor estimado pelo site. Really spectacular. Spared no expense.